Dados tristes, dos últimos dias desse ano de 2024. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 62 mortes confirmadas por dengue só neste ano. Os números foram atualizados pela pasta neste final de semana. Quem volta com a gente é a Janaína Camelo para trazer mais detalhes diretamente de Brasília. Pois é, Paula, além dessas 62 mortes, já confirmadas, estão sendo investigadas outras 279 mortes suspeitas de terem sido causadas, então, por dengue. Isso segundo as últimas atualizações aí do Ministério da Saúde. Então, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, as primeiras 5 semanas do ano passado, esse índice de letalidade ele praticamente fica estável, porque nesse mesmo período do ano passado foram registradas 60 em relação ao mesmo período do ano passado. Nas primeiras 5 semanas desse ano, casos graves. Agora, em relação a um cenário geral, o Ministério da Saúde diz que o número de casos prováveis de dengue já chegou do início do ano até agora em 408 mil casos. Então, seria aí, se a gente for calcular, uma média de 201 casos a cada 100 mil habitantes. Mas a gente sabe que alguns estados têm uma incidência de dengue muito maior que em outros estados, Então, aqui no DF, por exemplo, são 1.700 casos para cá. Vem aí Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás, com maior incidência aí, estados com maior incidência de casos de dengue em relação ao número de habitantes. Agora, em números absolutos, Minas Gerais lidera com mais de 143 mil pessoas já registradas aí com dengue. Seguida por São Paulo, Distrito Federal. E depois, dengue neste ano já estava previsto pelo Ministério da Saúde neste verão, em relação aí ao clima muito estável, por conta, por exemplo, do fenômeno El Niño. Então, com chuvas muito intensas e um calor muito extremo. E aí a gente lembra que a vacina, essas primeiras doses já chegaram aqui ao Brasil. Um lote de 700, que são os municípios que têm a maior incidência de dengue em 17 estados do país. Segundo o Ministério da Saúde, esses outros municípios irão receber essas doses até a primeira quinzena de 1,5 milhões de doses que vão ser entregues ao longo do ano para atender toda essa faixa etária de 10 a 14 anos. Paula, é com você no estúdio. Isso aí, Janaína, faixa etária importante, inclusive, para esta vacinação neste momento.